Olá, muito boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem com você que está aqui no Instagram também? Vem para o YouTube. Uma boa tarde a todos vocês e está começando mais um X da Questão. Bom, pessoal, hoje eu sempre prometo isso, né? Mas eu tenho um compromisso realmente um pouquinho já logo mais, então eu vou tentar ser um pouquinho mais curto dessa vez. Hoje um bate-papo mais com menos telas, mas com mais reflexão, espero assim. E espero poder passar a mensagem a vocês e também ter a participação. Pati, boa tarde, obrigado, viu, pela audiência. Vem para o YouTube para você ter mais acesso aqui conosco. E dá o coraçãozinho aí, vai chamando o pessoal. Daniel também, boa tarde, obrigado. A gente vai tentar passar aqui num bate-papo um pouquinho mais curto do que de costume, mas que a gente vai trazer a reflexão e espero passar essas mensagens para vocês. E vocês, por favor, no chat, vá dizendo aí direitinho se concorda comigo, se não concorda, se tem alguma questão dentro do nosso bate-papo. E se você não está assistindo ao vivo, não sei em que momento você vai assistir, a qualquer momento também deixa a sua mensagem aqui embaixo no vídeo para que a gente possa ter acesso e, se possível, responder ao seu questionamento ou trazer um outro vídeo que relacione aquele ponto que você está nos trazendo. É muito importante a sua participação, tá ok? Obrigado, então, boa tarde a vocês. Hoje nós vamos fazer, né? Coloca na tela aqui, Miguel, por favor. Eu chamei de desabafo, né? O nível de consciência dos profissionais de mercado. Tenho até audiência no Instagram aqui de alguém que eu devo mencionar um pouquinho o caso para que vocês tenham um pouquinho de ideia, tá? Esse programa foi inspirado em pelo menos 2 cases aqui e talvez, dependendo do que vocês me passarem, a gente divida esse papo mais adiante em outras aulas, tá bom? São fatos realmente reais, é o cotidiano que acontece e eu quero passar aqui para vocês algumas situações para que a gente possa contribuir de alguma maneira nesse processo, no processo da gestão que vocês estão aí, tá? Então, é um desabafo falando sobre níveis de consciência de profissionais do mercado e não há aqui nenhuma questão localizada, algo que a gente tem visto baseado nesses 2 focos, né, nesses 2 cases, algo que a gente tem observado no mercado como um todo. Tem outros pontos aqui que depois eu vou deixar uma pitada provavelmente para outros vídeos aqui, bastam vocês aí ir colocando. Olá, obrigado, Pati, obrigado, viu? Boa tarde aí para você, obrigado pela gentileza. E aí, vocês podem nos ajudar também com algum questionamento para a gente seguir aqui adiante, tá bom? Então, na tela, os lembretes, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Avise aí, compartilhe esse vídeo de hoje com outros colegas, com o seu gerente de condomínios, com o seu sócio, com seus parceiros no setor condominial e compartilhe, né, todos os nossos produtos aqui e serviços. Tem muito conteúdo, não sei se você já deu uma olhadinha na nossa playlist de materiais que podem, informativos, né, aulas que podem realmente ajudar você no seu processo de gestão. Tá aqui os nossos endereços de mídia, Instagram, você que está no Instagram, Marine, muito boa tarde, obrigado, viu? Vem para o YouTube para você ter mais acesso aqui para a gente, vai dando um coraçãozinho aí para chamar o pessoal, né? Instagram, Facebook e os nossos contatos aí também no WhatsApp e telefone fixo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Silva, sou engenheiro civil e perito, trabalho aí, né, no mercado de condomínios há cerca de 20 anos, né? Esse ano de 2021 faremos, né, completaremos 20 anos de atuação só nesse mercado condominial e aí vem toda uma escola de direito imobiliário, de incorporações, de tabelas de incorporações, engenharia legal, engenharia diagnóstica e engenharia condominial para que a gente pudesse chegar, né, com esse nível de trabalho ajudando vocês. E a missão foi, né, já que nós acumulamos bastante conhecimento, estudamos e aprendemos todos os dias, passar um pouquinho, né, potencializar esse conhecimento através dos 10 princípios, né? O X que vocês começam a ver na Prevent, né, é uma alusão aos 10 princípios para uma gestão eficaz e à filosofia Expert,
que você tem aí, Miguel, Filosofia Expert para passar para o pessoal? Coloca aí na tela, por gentileza, para o pessoal conhecer, quem não conhece ainda. Olá, sou Cláudio Silva e agradeço a oportunidade de apresentar o programa Expert, o seu departamento de engenharia. E se eu te dissesse que existe uma maneira pragmática e assertiva de fidelizar os seus clientes? Se eu te dissesse que você pode ajudar os síndicos em um dos seus maiores problemas e, com isso, fidelizar e até aumentar a sua carteira de clientes? Se eu te dissesse que a sua administradora pode mudar esse cenário e se tornar referência no mercado? Pesquisas apontam que a maior categoria de cotação em revistas e sites de condomínios são para administradoras. E você sabe por quê? Porque o que o seu cliente não encontra na sua administradora, ele irá tentar obter nas demais empresas do mercado. Uma das maiores causas, que envolve muita emoção e desgastes, são os problemas gerados pelas obras nos condomínios, sejam elas nas áreas comuns ou privativas. Pois é, a falta de controle gera conflitos e desgastes na administração. Tudo isso potencializa as falhas no relacionamento com a sua administradora, te gera trabalho redobrado e talvez a saída de mais um cliente. Eu lhe alerto porque muitas vezes o problema nasce no pedido que você faz para a cotação de serviços que careceriam de um conhecimento e uma conscientização maior, seja dos seus colaboradores, do próprio cliente e das empresas que poderão lhe atender. E pior, todo o trabalho no final pode ficar prejudicado ou imprestável, e muitas vezes não se verificou se o problema poderia ter sido cobrado da construtora. Vou lhe dar alguns pequenos exemplos. Obras que seriam para resolver problemas acabam se estendendo, gerando desentendimento, processos e muitas dores de cabeça para os seus clientes. Isso pode trazer consequências para você também. Esse é o tratamento típico em fachadas, com o escopo geralmente solicitado. Esse processo, se bem executado, o que é muito difícil encontrarmos, deixará cicatrizes na fachada. Seu cliente sabe disso? E pior, muitas vezes esse tratamento é proposto para fachadas com outros tipos de revestimentos, como as cerâmicas, como nessa situação, por exemplo. Qual o melhor escopo para resolver esse problema? Você realmente irá perguntar para as empresas do mercado ou gostaria de ter uma consultoria especializada para oferecer ao seu cliente? Em outros casos, muitas vezes o problema não existe ou possui causa onde o trabalho solicitado não irá abordar. Será que o serviço realmente precisa ser feito? Por que não testar para saber? Isso é que é assessoria, não é? Por que eu faço e gasto e não consigo resolver? Será que não estou procurando no lugar errado? Entenda, só quem realmente trabalha em análise de causas, em processos de garantia e é especializado no termo engenharia condominial, conhece os caminhos para evitar os problemas, que à primeira vista não são identificados e, muitas vezes, sem um olhar técnico especializado, não será observado durante os trabalhos. Depois de muitos anos estudando o mercado, descobrimos que um dos maiores problemas é a falta de planejamento. A filosofia Expert consiste em fazer corretamente o trabalho certo. Isso significa dizer que o primeiro passo é descobrir a causa do problema para saber o trabalho certo a ser feito. Só uma consultoria Expert lhe trará o conhecimento, a expertise, o planejamento estratégico e possui a missão de levar o melhor desempenho pelo melhor custo-benefício. Tudo isso, claro, para o seu cliente ficar satisfeito e você valorizar a sua marca, para colher indicações e a fidelização de seu cliente. Portanto, economize tempo, evitando problemas e pare de sofrer as sequelas de uma contratação errônea e às vezes desastrosa. Leve o melhor para o seu cliente e ainda tenha acesso ao exclusivo programa de diferenciação para a sua administradora, com um curso baseado nos 10 princípios para uma gestão eficaz. Expert é Prevent. Pode confiar.
20 anos de atuação no setor condominial e todos, os trabalhos envolvem a engenharia, nos nossos casos, laudos, projetos, perícias, assistência técnica em processo, consultorias específicas, ingresso em edifícios para checar a origem de infiltrações, eventos relacionando unidades privativas entre elas ou a unidade privativa e o condomínio, que é um dos nossos pontos aqui hoje do nosso bate-papo. Ou seja, o que a engenharia pode fazer, pode atuar no setor condominial. Tem questões de direito, questões de propriedade, questões envolvendo nível de conhecimento da falha para se ter ideia, orientar o jurídico, por isso que eu falei, o jurídico aí tem dicas importantes, para que o jurídico também possa assessorar melhor o cliente final, o condomínio, ou a unidade, se for o caso. Normalmente nós atuamos pelo condomínio, mas um dos casos práticos aqui de hoje foi uma exceção, um atendimento de uma unidade em face ao condomínio. Quero trazer isso para vocês terem muita clareza, quando estiverem lidando com esse tipo de processo. E aí a gente vai falar um pouquinho também de como vocês podem se blindar. A gente fala muito do PPS, Programa de Proteção ao Síndico, como vocês podem blindar a gestão de vocês com os procedimentos, protocolos indicados pela Prevent Engenharia, e aqui sempre fixado no X da questão e nos outros processos que nós colocamos aqui no nosso canal da Prevent, tá? Obrigado a Paty, obrigado ao Daniel, uma excelente tarde para vocês. Vem com a gente aí. Bom, Miguel, coloca aí de novo a tela. 20 anos de atuação, vocês todos estão convidados ao CASA no Telegram, que é o Centro de Assistência a Síndicos e Administradores. Efetivamente uma ajuda com processos, com protocolo, com o método 10X para que vocês possam ser muito bem atendidos, ter clareza e ter uma gestão mais eficaz, segura e valorizada. É isso que a gente quer colocar para vocês como síndico, como síndica. Se você tem uma administradora, você vai ter diferenciais para levar também para os seus clientes, tá bom? Conscientização, vocês vão entender muito na reflexão hoje aqui. E a conscientização, o nosso papo de reflexão, vai passar pela questão aqui da figura do iceberg, que eu gosto muito de utilizar, que a gente deixa de ver somente o que está sob a linha da água, o que está visível, e também conhece a parte submersa, as questões, os interesses, os sentimentos, as causas dos problemas, quando a gente fala de obra, quando a gente fala de uma questão de gestão de manutenção, ou de reforma, ou de direito imobiliário, de direito de propriedade, tudo está, muitas vezes, na parte submersa. E é importante que vocês tenham essa situação. Por quê? E por quê? Se você tiver a informação correta, você vai ser mais assertivo. Você vai levar o seu grupo numa linha de raciocínio mais tranquila, mais segura, mais saudável. Você que é advogado vai ter uma tese melhor para defender ou para assessorar o seu cliente, para orientar o seu cliente. Porque às vezes ele pode estar com a visão de que ele tem alguns direitos e na verdade não tem, porque a causa ainda é obscura. Então, quanto mais se conhecer, mais essa assessoria jurídica também será melhor. Importante, o papo é meio jurídico, técnico hoje, porque um dos casos que nós já mencionamos um pouquinho, mas agora bem direcionado, dessa reflexão, é o quanto um profissional de engenharia ele pode levar uma pessoa que pode ser o dono do apartamento, a dona do apartamento, o síndico, a síndica, a uma decisão equivocada, a um processo, a uma aventura de processo, a custos e conflitos, não vou dizer desnecessários, mas pode-se ampliar esses conflitos diante da informação equivocada, diante do ego, diante de não se analisar o caso com o devido cuidado, sem
nenhum pré-julgamento, sem nenhum pré-conceito. Então, essas são as situações. E, se vocês voltarem nas aulas passadas, eu falei um pouquinho de comportamento, brinquei um pouquinho da vida do perito, né? Falei sobre hipóteses. Né? Então, a cada evento, a cada situação que, por acaso, né? O exemplo aqui, possa envolver problemas entre unidades ou problemas entre a unidade e o condomínio. Tem sempre uma discussão. Né? Então, essa discussão, quanto mais transparente, quanto mais lúcida, quanto mais respeitosa, quanto mais consciente, melhor para os dois lados. Né? Quanto mais obscura, quanto mais estiver realmente ali as causas não observadas, não analisadas, né? As hipóteses não traçadas, sem nenhum vício, sem nenhum pré-julgamento, vai ficar mais difícil de se ter uma reflexão sobre os temas, entendem? Sei que está muito teórico, né? Mas um dos casos em que eu menciono aqui, né? Não vou citar os nomes, é o profissional de engenharia contratado pelo condomínio levou, né? Pela forma com que ele atuou, né? Levou a minha cliente, os meus clientes, a ingressar com um processo, né? Aonde nós íamos discutir a origem da causa. E o laudo já apontou que a nossa tese estava correta. Mas, né, tudo isso não precisava ser necessário se esse profissional desse ao condomínio, né, a clareza, não, o que a proprietária está, os proprietários estão orientando ou estão solicitando através do seu engenheiro, pode estar correto. Então, assim, testa, ajusta, checa, né? O profissional ele tem que fazer essa situação e não, muitas vezes, defender somente o seu ponto de vista. Por quê? Se você já conseguir resolver essa questão, né, de uma forma mais tranquila, com profissionalismo, né, cada um respeitando a tese do outro e procurando ajustar, né, entender de forma respeitosa, não precisava de processo, não precisava de entrar, né, com uma série de meios que demora, né? Agora, tem o curso de um processo, né, tem um rito que tem que seguir, e aí virão outros processos, né, ação principal, ou indenização, ou obrigação de fazer. Né? Então, tudo isso mexe com a vida daquele condomínio e muitas vezes, né, vai ter uma decisão de assembleia com custos que vão ser apresentados, né, perícias, custas processuais, honorários advocatícios, né, que talvez agora o condomínio se atente, puxa, não precisava chegar a esse ponto. Então, a missão aqui é a reflexão. Esteja bem assessorado por um profissional que vai trazer lucidez ao seu processo. Checar as hipóteses, entender as questões, que entenda de direito condominial, que entenda de engenharia condominial, que saiba fazer um bom diagnóstico, que entenda como o universo de condomínio funciona, né? Então, aí vocês entendem tudo que que a gente vê, né? Traços gráficos de desempenho, traz os 10 princípios, desenha aqui na lousa uma série de fundamentos justamente para trazer essa consciência, essa lucidez e evitar que vocês ingressem numa discussão ou, infelizmente, às vezes até num processo, sem ter a clareza, a lucidez, sem entender quais são as suas possibilidades reais, o que aquela perícia pode identificar, né? Perícia não é loteria. A engenharia é quase cartesiana. Claro, tem algumas questões que, infelizmente, você precisa tirar, né, alguns elementos, fazer alguns ensaios para se determinar a causa. Mas é possível se traçar essas hipóteses e analisar os riscos antes de um processo. Então, tenham muito isso em mente, né? Tenha isso muito em mente
para antes de ajustar, né? Discussões entre apartamentos, né? As questões jurídicas eu respeito, mas é importante que tenha lucidez também. Alguém da confiança do condomínio que faça uma boa avaliação, cheque se aquele vazamento pode ter origem nas tubulações que pertencem ao condomínio ou não. Antes de um encanador, um pedreiro, um curioso ou um outro profissional sem a lucidez correta entrar no processo e começar a dar a versão dele e isso começar a bagunçar, né? O conflito começar a ser maior do que aquele problema e você ter ali muito mais sequelas. E a filosofia expert entra muito nisso, que é encontrar, através do diagnóstico correto, o trabalho certo, com a lucidez, com a experiência, o trabalho certo que deverá ser feito. Mas é que vocês, a colocação da filosofia expert, só para vocês entenderem, a gente batizou isso no sentido de que vem de perícias, né, na nossa escola, de 20 anos de atuação, mas o que a gente quer colocar é o seguinte: muitas vezes, quando você vai tomar uma decisão, né, e o expert do exemplo está para uma decisão de uma contratação, mas para qualquer decisão, por isso que o bate-papo hoje traz essa reflexão. É importante que você tenha o máximo de informação, que no caso vai, né, as informações no lugar certo, com o método certo, é conhecimento, que você tenha o maior conhecimento possível, né, do seu universo, com as suas características, com as suas regras, para que você faça o trabalho certo. Então, a filosofia expert coloca aí de que você vai procurar analisar as causas do problema, de uma fachada, de uma impermeabilização, de um outro setor, para descobrir, né, através das causas, o trabalho certo que deverá ser feito através de um bom projeto para que você, né, minimize ou resolva aquela falha, que pode ainda estar, né, na escola. Daniel, presta atenção, pode estar lá na construção do edifício e muitas vezes síndicos, gestores, administradoras e até a nova empresa que será contratada vai entrar numa obra sem a informação, sem conhecer a verdadeira causa do problema. Então, a empresa nova vai assumir, essa gestão que está contratando essa obra, vai assumir um risco por não conhecer, não ter a clareza, né, da origem da falha e, consequentemente, muitas vezes aquele serviço contratado não vai ter o desempenho ou não vai ser efetivo para resolver aquele problema ou ter a durabilidade que se espera, né, o desempenho que se espera. Então, às vezes parece que está tudo certo, mas uma contratação sem um planejamento, sem a clareza, vai ter uma vida curta menor e você vai ter que mexer naquele sistema e logo mais, ou entrar com processo com a empresa porque não resolveu. E às vezes você está entrando com o polo errado, né? Que o processo era com quem executou a obra, né, com a falha construtiva, e muitas vezes isso tudo é passado ou é descoberto durante a obra. Aula 2 é aula 2 da imersão síndico da EX, falamos da jornada da contratação, tem lá todo o calvário, e se você quiser saber um pouquinho mais, assiste a aula lá, que a gente fala exatamente sobre isso. Então, quando você não planeja, todo aquele tempo que você não cumpriu no planejamento, você vai gastar resolvendo pepino durante a obra. E pepino durante a obra traz prejuízo para todos, desgaste a imagem e provavelmente nenhum lucro para a empresa que estará fazendo a obra. Importante isso, tá bom? Coloquei essa questão e o caso inverso, né, desse outro caso que eu trouxe anteriormente para você é o seguinte: trabalhando pelo condomínio, né, moradores questionando as falhas nas áreas comuns que geram infiltrações ou danos às suas unidades, né? Aí entra também um profissional, muitas vezes, que os proprietários contratam para questionar a gestão ou questionar o engenheiro que a gestão contratou, né? E além de o processo não ser tão claro, né, às vezes até não muito respeitoso,
Infelizmente, esse profissional, e aí é uma questão mesmo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Não estou generalizando, mas muitas vezes esse profissional ele não tem a clareza, né? Ele vê um cenário naquele apartamento, julga que aquela infiltração venha por uma falha no telhado ou uma falha na laje de cobertura do prédio, induz aquilo sem testar, sem checar, né? E muitas vezes isso alimenta o morador, a moradora, o proprietário, a proprietária, a questionar a gestão, né? Não que isso não aconteça, né? Mas muitas vezes um laudo mal formulado ou sem embasamento, que infelizmente a grande maioria a gente encontra, sem recolhimento de responsabilidade técnica, com laudos muitas vezes feitos pelo profissional que fez a obra, que originalmente talvez deveria corrigir um problema e não corrigiu, seja lá porque não avaliou direito, ou infelizmente também, seja porque tem problemas na área comum e são verdadeiros os questionamentos. No entanto, né, falta muita lucidez e respeito, né, entre as partes, e às vezes esse profissional leva esse morador da unidade, esse proprietário da unidade, a fazer um questionamento muitas vezes desrespeitoso e até às vezes descabido à gestão do condomínio. Isso gera um conflito enorme, né? E muitas vezes, quando a gente, claro, posta algum trabalho, isso acontece comigo e com os profissionais, né, em geral, que fazem essa assessoria aos condomínios, muitas vezes, né, são dois pontos de vista que são ali conflitantes e podem gerar até, né, em último caso aí, alguns processos. A nossa tendência é trazer o máximo de lucidez possível, procurar trazer reuniões, hoje conferências, né, procurar realmente trazer lucidez para o processo, para que a gente possa, como a figura do iceberg que está na tela, a gente poder trazer o levantamento dessas questões aqui que estão submersas, né, na parte de baixo aqui do iceberg. Coloca o iceberg para a gente aqui, Miguel. Aqui na tela. Então, essas questões que estão submersas, trabalhá-las bem, né, são processos aí da área de mediação, né? Mediação usa bastante essa figura, né, para tratar as questões, os interesses, os sentimentos, mas também com técnica, mostrando origem, mostrando gráfico, mostrando projeto, mostrando esquemas, né, para que traga mais fundamento a essa discussão, né, trazendo convenção, trazendo regimento interno, trazendo o projeto de estrutura, trazendo o manual do proprietário, o manual do síndico, né? Tudo isso para discussões mais claras, mais transparentes, mais conscientes, para que se minimize esses conflitos, né? Baixe esse nível de briga, né? Que às vezes é complexo, né? E possa extrair desse processo, né, itens, ações que realmente todos vão ganhar, né? Por quê? Se houver alguma falha no sistema na área comum, é importante, né, que se reflita, que se programe, que se tenha uma assembleia que fale a respeito daquela atividade e que se justifique com o pedido do morador, tudo de forma respeitosa, para que todos que tenham interesse direto e também indireto possam votar em assembleia com mais consciência, porque às vezes as votações não têm a informação, o conhecimento, não têm a clareza e um processo, um desgaste de montar uma assembleia, chamar o quórum, discutir o assunto, não se tem a votação correta porque o conhecimento não foi passado, né, da forma correta, não foi passado para que os moradores possam votar com mais lucidez. Entendeu? Todo esse processo falando é justamente para falar de dois importantes profissionais que às vezes entram, seja pela unidade, seja pelo condomínio, né, sem a clareza, sem o conhecimento. Cuidado com essas contratações, né,
procure trazer alguém que vai saber realmente balizar, orientar, conheça os mecanismos, as engenharias legais, a engenharia condominial e a engenharia diagnóstica para trazer essa lucidez a vocês. E por fim, né, essa talvez mais polêmica e que vocês possam comentar aí se vão querer. Boa tarde, dona Estalina, obrigada, tudo bem? Deu uma falhadinha aqui, dona Eduarda, mas seguimos aqui no curso. Não terminou, não. Então, muitas vezes a gente também agora está atuando muito mais forte na questão, né, das liberações de obras dos apartamentos, com o nosso protocolo exclusivo. Se você quiser ter mais acesso e conhecer, peça para a nossa equipe, né, com base na NBR 16280, que foi revisada, tem revisão nova aí em 2020, dezembro de 2020, né? Mudou muita coisa não, mas está atualizada para 2020. A gente tem a discussão lá no processo interno das unidades entre o profissional de arquitetura, engenharia, o técnico, para que a gente ajuste. Ô Miguel, o pessoal está falando que parou no YouTube aí. Dá uma checada aí. O pessoal está falando que parou no YouTube aqui. Eu não sei o que aconteceu. Eu estou gravando a aula. Ah, é? O pessoal está gravando a aula, tá? O pessoal está gravando a aula aqui. Eu não tinha essa informação, já tinha me passado. Chuva, não sei o que aconteceu, tá bom? Sigam comigo aqui no Instagram, tá bom? Obrigado por avisar, Paty. Depois eu ponho a aula. A gente vai mandar o link para vocês aí. Então, nesse bate-papo aí, o que a gente tem, né? Quando a gente está entre apartamentos, nós estamos tendo dificuldade com os arquitetos, com os engenheiros, que eles não estão acostumados a entrar no nosso processo, no nosso protocolo. A gente tem a nossa grade, né, o nosso aplicativo, o Virtual Obras, que controla as obras de reforma, e eles não estão acostumados, por incrível que pareça, a fazer diários de obra. Né? Lá a nossa plataforma tem como fazer o diário de obra. Né? Hoje, um caso curioso, né? A obra, os relatórios, depois de muita cobrança, foram entregues quase todos de uma vez, relatório de 10, 15 dias atrás, né? E a gente percebeu que o pessoal não colocou o isolante na parede, na tubulação de água quente. A responsabilidade é da unidade, é do responsável da obra, do engenheiro, do arquiteto. No entanto, né, se eles nos ajudassem com isso, a gente teria alertado eles antes de fechar a parede, né, com a tubulação de água quente sem o isolante, né? Algo que é normal, sabido, mas muitas vezes não sei o que acontece numa obra. Parece que o pessoal esquece algumas coisas aí. O processo, né, que nós sempre trazemos aqui para vocês, esse processo, a gente sempre procura trazer os nossos protocolos para ajudar vocês nesse dia a dia, né? No seu dia a dia. Então, eu consigo colocar a tela aqui, Miguel, que você está gravando? Consegue, né? Então, joga a tela aqui para a gente. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês a tela aqui. Vai invertido, né? No Instagram ela vai invertida. Então, essas são as normas que nós sempre trazemos a vocês, começando no sentido horário pela norma de desempenho, depois a documentação na 14037, vai passar pela manutenção 5674, a mais conhecida de vocês, acredito, a 16280, gestão de reformas, e a última norma, a 16747, de inspeção predial. Bom, é importante que vocês tenham esse ciclo mínimo, que é base do nosso programa de manutenção, o Condoprev. Tá? Tudo fica registrado no Condoprev, área privativa e área comum, que nos ajudam com esses registros, né? Nos ajudam com esses registros a saber quando uma obra... Obrigado. Quando uma obra foi feita, de que forma ela foi feita, por quê? Pode ser que, infelizmente, né, depois de uma obra tenha uma trinca, tenha uma infiltração na unidade de baixo, e é bom você ter registros. Né? Se você documentou bem, é bom você ter registros que ajudam a rastrear o ponto, rastrear a responsabilidade, mais fácil, né, de proteger o condomínio também nesse sentido. Por isso que a gente sempre combina todos os processos, o ciclo que está
virtuoso que estava na tela, para vocês entenderem, né, porque que eu insisto em ferramentas, em normas, em fechamentos. Trago tudo pronto para vocês aí no Condoprev, e para controlar as obras, a gente tem o Virtual Obras, que também é a nossa... né? Entrou a obra, entra o virtual, o registro do virtual é plugado lá no Condoprev, você não perde nada, fica com os registros, que também né, por questões de norma, todas essas normas que estão na telas são obrigações do síndico, da síndica, tá? São obrigações. A lei do consumidor diz que todo profissional, seja ele qual for, principalmente um síndico profissional, se for o caso, tem que atender às normas da ABNT. Então, assim, atenção para não ser questionado, tenham protocolos, tenham ferramentas, tenham como fazer um trabalho de registro que vá blindar, que vai proteger a sua gestão. Entre para o PPS, Programa de Proteção ao Síndico. Coloca aí na tela, Miguel, os 10 princípios que acredito que vocês já comecem a ter ideia, a conhecer, para uma gestão eficaz, né? Todos eles aqui na tela, né? Tem muito material que está no YouTube já comentando cada um deles. E para facilitar a tua vida agora, o que a gente colocou? O nosso app P10X, para que vocês tenham no aplicativo os 10 princípios, vídeos curtos, para que oriente você lá no aplicativo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês vão dar a nota que vocês acreditam que estejam no momento. A partir do momento que vocês vão elevando o seu nível de consciência, entendendo os processos, melhorando os mecanismos dentro do prédio de vocês, vocês vão atualizando a nota de vocês e também tendo um mapa de gestão, né? A gente traz aqui informações para você ter a planilha de ação, é um plano de ação mesmo para a sua gestão, onde você vai colocar ali os eventos que você vai discutir com o seu grupo, com o seu zelador. Nesses eventos, aí está na tela, ó, vazamento, ó. Por exemplo, você tem um vazamento na garagem. Coloca lá na tela, checa, reclamação, problema, analisa a causa, né? Por isso que eu fiz o aplicativo para você. Talvez você vai mandar uma foto para a gente vai te ajudar, ó. As hipóteses são essas. Análise de responsabilidade. Se é sua, aqui é caso não, aqui é sim, né? Dentro da tua avaliação, conhecendo os 10 princípios, você vai saber se a responsabilidade é sua. Se é importante, se não é. Se é urgente, se não é. Para quê? Isso tudo vai dar um diagnóstico, né? Um diagnóstico da sua gestão, na tela do seu celular, na tela do seu computador. Você vai ter um mapa para gerir o seu tempo, trabalhar melhor e poder ser mais eficaz. O recurso do tempo você usar à sua disposição e combinar com outras áreas. Então você tem lá canal do Telegram, o aplicativo P10X, vai ter acesso mais rápido, eu vou conhecer mais rápido o que você está precisando e a gente vai conseguir ali te dar, pelo menos te indicar, né, remotamente o que você pode fazer, como você ajustar a sua gestão. E é claro, se você precisar de algo mais, se precisar que a gente tenha uma consulta mais efetiva em algum ponto, pelo menos você vai ser alertado, né, muito mais precocemente para o problema, para ter o conhecimento correto e ser mais assertivo, mais seguro, mais eficaz e valorizado na sua gestão. Essa é a nossa missão aqui, valorizar você, né? Você que participou de 20 anos da nossa empresa e agora a gente quer retribuir valorizando a você como pessoa, você como gestor, tá ok? Bom, esses seriam a reflexão, os conceitos que eu gostaria de passar para vocês, para que vocês pudessem, né, prestar muita atenção, né? Qual é o profissional que vai te assessorar nessa caminhada. A provocação do aplicativo de estarmos mais próximos, dia a dia com vocês, é justamente para, estando junto com vocês no seu dia a dia, e não só quando você vai ter um problema e nos convidar para auxiliá-lo, será um prazer auxiliá-lo,
mas a ideia é evitar que esse problema aconteça, ou se ocorrer, ele aconteça num grau muito menor de forma inicial, para que você, lembra do gráfico de Sitter das aulas, para que você gaste cada vez, né, o gráfico de Sitter ele vai subindo à medida que o tempo vai passando, para que você gaste nas idades iniciais o menor investimento possível para conhecer e resolver o problema e não deixar que aquele problema aumente e você tenha que gastar muito sem que ainda você conte com o risco, né? Você pode ter um problema que gere um risco também, não é só dinheiro, tem um risco a sua responsabilidade, né? Uma série de eventos, tem síndico e síndica tem uma série de responsabilidades aí imensa, né? Então a gente quer minimizar isso, quer trazer clareza para o seu processo, quer blindar, né? Insisto muito, a gente quer blindar, quer proteger, programa de proteção ao síndico, quer proteger a sua gestão e quer que você, nós queremos que você seja valorizado, reconhecido, reeleito, que você seja realmente, colha frutos de quando que você se candidatou a aquele cargo. E aí, né, se você tem uma sindicatura profissional, se você tem uma administradora, esse jogo aqui é fácil de você ter acesso, colocar um para cada condomínio, ajustar, contar com o nosso processo de mentoria para que todos os seus processos sejam mais assertivos. Hoje eu tenho que realmente terminar um pouquinho mais cedo. Agradeço a paciência de vocês, agradeço a vocês que ficaram comigo aqui no Instagram. Também tivemos um probleminha aí técnico no YouTube. Essa aula está sendo gravada, já ela vai subir, né? Quanto tempo, Miguel, para subir? Por volta de 4 a 5 horas esse material vai subir. Eu passo lá no grupo, olha, tá todo na íntegra o vídeo de hoje. E comenta, manda seu questionamento, verifique. Pode dizer, né, Cláudio, você não está correto nisso, fique à vontade, né? É uma reflexão aqui, mas são conhecimentos que a gente tem visto. E em assembleia, o conhecimento é ouro. Já falei muito de assembleia, mas provavelmente vou voltar aqui para comentar o que a gente vê em assembleia com e sem a informação correta, com e sem o conhecimento correto, quanto muda o cenário e quanto muda a regra do jogo, tá bom? A gente volta na próxima quinta-feira, lembrando que está se aproximando o nosso Conexão Dia da Mulher agora. O Dia da Mulher 8 de março, eu só preciso checar a data que faremos. Vocês podem dar sugestões de data aqui, se a gente faz no sábado ou se a gente faz durante a semana, pode colocar aí, pode pedir para a minha equipe, você que está no Instagram pode falar também e a gente vai ajustar aí. E eu quero também, você que é síndica, quero conhecer a sua história, manda para a gente e a gente vai estar junto no Conexão Dia da Mulher, tá bom? Até a próxima quinta-feira. Fiquem com Deus, se cuidem. Um grande abraço.